Pronto, já está aqui comigo o Lucas Moura na cena, inclusive com a imagem lindíssima aí atrás de você. Parabenizo aqui desde já o cinegrafista. E vamos de assunto sério. Hoje, durante todo o dia, viu, Lucas, nós estivemos, ficamos sabendo, dessa informação no primeiro momento, do desaparecimento de 3 crianças, depois elas foram encontradas. E aí teria essa informação de que elas teriam sido sequestradas. Enfim, aquela história de boato, cada um conta uma versão, divulga de uma forma. E agora eu acho que já fechou essa história ou a polícia ainda continua investigando, Lucas? Porque essas 3 meninas, hoje mais cedo, antes de começar o programa, quando eu conversei com a mãe de uma delas, ela falou o seguinte: olha, logo depois do culto, elas sumiram. Nós achávamos que tinha sido, de fato, uma questão muito séria, que elas teriam sido sequestradas, mas elas estavam apenas na casa de uma outra amiga, uma 4ª menina, também de 12 anos. E foi aí essa confusão toda de que elas teriam sido sequestradas. Elas estão bem fisicamente agora, né, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, elas estão fisicamente bem. A informação que nós temos é de que elas sempre estiveram fisicamente bem. Na verdade, para que todos possam acompanhar o caso, e eu vou até contextualizar, para quem não conhece Santana do São Francisco, é uma cidade aqui da região do Baixo São Francisco, tem aproximadamente 7.000 habitantes, fica a 122 quilômetros da capital sergipana. É uma cidade considerada relativamente pequena. Então, por conta disso, já dá para imaginar a repercussão que esse caso ganhou dentro da cidade. 3 crianças, 3 meninas de 12 anos, 2 delas primas uma da outra, teriam saído junto com a avó para ir ao culto. Isso ontem à noite. As 2 netas e mais uma amiga das netas, portanto, as 3 com 12 anos. Elas foram ao culto, segundo relatos da própria avó. Depois, no retorno para casa, elas teriam parado para fazer um lanche, para comprar um lanche, e a avó foi para casa. O tempo passou e elas não apareceram. A avó decidiu procurar por elas. E nesse momento em que começou a procurar, não as encontrou. Toda a cidade foi mobilizada, parentes, amigos, que fizeram uma busca gigantesca. Praticamente reviraram Santana do São Francisco de alto a baixo. Chegaram, inclusive, a ir à beira do rio para verificar o que tinha acontecido. Até por volta de umas 3 da manhã, as buscas, que foram coordenadas pela própria família, seguiram na cidade. Aí veja que situação. Hoje pela manhã, Mariana, finalmente, graças a Deus, elas apareceram. A informação que se tem, portanto, é de que elas apareceram e estavam bem. E, a princípio, e é bom que se diga, que se frise aqui, a polícia divulgou a informação de que elas foram encontradas e havia uma nota emitida pela própria Secretaria de Segurança Pública que dizia que uma das crianças, ou mais de uma, enfim, que elas, as garotas, haviam dito que haviam sido sequestradas por 2 homens e que esses homens, inclusive a nota descreve que uma delas teria dito que esses homens utilizaram um pedaço de tecido branco para poder sufocá-las e poder levá-las e por aí vai, enfim, há detalhes inclusive nessa nota, só que depois que se averigou o caso, inclusive, diante dessa ligação, Mariana, que você fez à mãe dessas garotas, de uma delas pelo menos, a informação que se tem é que nada disso aconteceu. Tratou-se apenas de uma travessura, podemos dizer assim. As 3 garotas, assim que saíram do culto e foram comprar esse lanche, ao invés de ir para casa, foram para a casa delas, elas foram para a casa de uma 4ª amiga. Muito provavelmente com a intenção de passarem a noite em claro, A gente sabe que tem essa questão de que os pais geralmente aconselham que os filhos durmam mais cedo, que, claro, é uma regra em muitas residências, talvez elas pensando que poderiam dormir um pouco mais tarde ou passar a noite em claro, jogando, enfim, utilizando o celular, não sei, foram para a casa dessa 4ª amiga sem avisar absolutamente ninguém. Passaram a noite lá, e só foram aparecer, só voltaram para casa no dia seguinte. Foi um baita susto, mas felizmente todas elas estão bem. E obviamente a gente faz o alerta aqui, Mariana, para a atenção dos pais
que deve ser redobrada em casos assim, obviamente, dos pais ou responsáveis, e também para a audiência jovem que talvez nós tenhamos aqui no Cidade Alerta, né? Não se deve fazer isso sob hipótese nenhuma, Mariana. Você tem toda a razão, Lucas. Eu agradeço pelas informações, porque isso é um custo que é, inclusive, nosso. Aí você se pergunta por quê? Porque, gente, aciona a polícia, que podia estar em outra diligência, que podia estar fazendo algo de fato em relação a um sequestro. Quando você faz esse tipo de solicitação, de desaparecimento, enfim, você está mexendo com a máquina pública. Um outro fato que chama a atenção, Lucas, é que essa quarta criança, né, de 12 anos, ela estava sozinha em casa também, não é isso? Sim, Mariana, a informação que nós temos, e essa informação, lógico, da nossa apuração, é de que ela moraria em uma rua muito próxima da rua das outras 3 garotas e que ela mora com a irmã, uma irmã que seria uma irmã mais velha. E que quando essa irmã mais velha sai, ela fica em casa sozinha. Aproveitando essa oportunidade de ontem estar sozinha, convidou as amigas para fazerem companhia a ela, naturalmente, com a intenção de brincar. Eu vou usar essa expressão durante a noite toda. Lógico, são crianças, são pré-adolescentes, não conseguem, e a prova está no ato que fizeram, medir as consequências dos atos delas, mas foi um risco e tanto, uma situação, Mariana, que de fato deixou a todos muito preocupados. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações, mas graças a Deus que elas estão bem, né? Pior seria se de fato tivessem sido sequestradas.